com toda essa revolução aqui de IA que está acontecendo. Muitos empreendedores já estão sentindo na pele os impactos nas suas métricas e eu vou debulhar esse tema nesse episódio. O que é o SaaS? Para quem não tem contexto e está ouvindo aqui a gente, o SaaS é software por assinatura. É a maior parte das plataformas que a gente tem aqui no mercado. E o Brasil é um país SaaS, é um país B2B. Quando a gente fala de empreendedorismo, a grande maioria das startups é B2B e é SaaS, e por isso a importância desse episódio, porque essa é exatamente as conversas que eu tenho tido one-on-one com vários empreendedores. This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente trata vários temas, mas sempre com um viés muito prático para ajudar você no seu dia a dia, seja na sua carreira, quanto no seu negócio, para que tudo prospere e, obviamente, você cresça, porque você é um Growthaholic como a gente. Hoje a gente vai falar de um tema que traduz várias conversas que eu estou tendo com founders de empresas de SaaS, de software como serviço aqui no Brasil. Esse é o tipo mais comum de empresa brasileira. O Brasil é o país B2B e é o país do SaaS. Então, essa é uma dúvida, o que eu preciso fazer se eu tenho um SaaS com toda essa revolução aqui de IA que está acontecendo. Muitos empreendedores já estão sentindo na pele os impactos nas suas métricas e eu vou debulhar esse tema nesse episódio. A gente vai falar do que está acontecendo, por que está acontecendo isso, a gente vai falar o que você pode fazer para se defender, para se proteger disso ou se adaptar ao que está acontecendo aqui e também fazer um diagnóstico do seu negócio. Então, vamos lá que tem muita coisa aqui para a gente discutir. E esse episódio eu estou solo falando para você. É um daqueles que a gente vai a fundo no tema. Para a gente começar a discussão, o que é o SaaS? Para quem não tem contexto e está ouvindo aqui a gente, o SaaS é software por assinatura. É a maior parte das plataformas que a gente tem aqui no mercado e o Brasil é um país SaaS, é um país B2B. Quando a gente fala de empreendedorismo, a grande maioria das startups é B2B e é SaaS, e por isso a importância desse episódio. Para dar um contexto para você, existe um índice, o índice SaaS Capital, que fica monitorando o múltiplo de SaaS. O múltiplo em janeiro de 2025 era 7 vezes o ARR, a receita anualizada das assinaturas, e caiu para 3,8 vezes o ARR em março desse ano, de 26. O pico, obviamente, foi em 21, na insanidade, lá de 18, 20 vezes, mas isso aí não é a realidade, a gente sabe que é uma distorção. Os números que a gente tem que ter na cabeça são esses. Além disso, só em janeiro e fevereiro, mais de 2 trilhões de valor de mercado evaporaram no mercado de software. A gente está vendo pela primeira vez o software atuar com desconto em relação ao S&P 500, o valuation de SaaS está descontado em relação ao índice da Bolsa Americana, e a gente está vendo aí uma revolução de desenvolvimento de software com IA e os agentes aí com Cloud Code, com Cursor e tantas outras ferramentas que permitem o rápido desenvolvimento de software. E aí a gente se pergunta por que o software sempre valeu mais do que uma empresa tradicional? Essa é uma pergunta muito comum. Poxa, porque é mágico, é uma coisa mítica? Não, tem uma razão matemática por trás. A primeira delas é, obviamente, a margem. A gente está falando que a margem bruta de um negócio SaaS hoje, historicamente, né, era na casa de 75%, 85%. Essa é uma margem bruta excepcional e poucos setores e poucas empresas de outros setores conseguem bater, especialmente no volume, na escala de faturamento que essas empresas têm.
Além disso, a gente consegue ter uma base de custo fixa e alavancar em cima dessa base de custo muita receita. Essa é uma outra característica. E por último, eu acho que existe o que a gente chama de retenção de receita, né, o NRR. Toda empresa de software a gente calcula quanta receita ela está retendo de um ano para o outro. E a retenção de SaaS é uma retenção de receita excepcional, acima de 100%, ou seja, da receita que eu tinha no ano anterior, com os clientes que eu tinha no ano anterior, eu consigo subir a minha receita média, e é uma maravilha, enquanto que vários setores da economia, a empresa tem que zerar a sua receita e começar tudo de novo no outro ano. Então essa é uma vantagem importante do modelo. E aí a gente se pergunta, como que a gente consegue lidar com esses fatores na era que a gente está vivendo aqui? Em cima de todos esses fatores, com grandes plataformas de software, a gente também viu o que a gente chama de switching cost, ou seja, eu tenho um custo para migrar, ou seja, é mais difícil eu ir para outra plataforma depois que eu comecei a usar esse software, que isso pode ser um ERP, pode ser um software de processos ou CRM ou qualquer coisa do gênero, é muito caro, muito custoso e é uma energia corporativa muito grande migrar. Então, esse é o pano de fundo do porquê o SaaS vale mais. O que eu quero entrar com vocês agora é falar o que está acontecendo no mercado. Por que esse momento da história a gente está vendo uma reprecificação do valor do SaaS. E aí eu já vou falar que isso não é necessariamente genérico. São fatores muito específicos que eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que a gente está vendo, observando em pesquisas, é que a receita projetada para os 12 próximos meses, ela caiu em média, está caindo em média 12%, né? Ou seja, a mediana está 12%. E normalmente a gente vê que esse é uma métrica importantíssima em termos de retenção de receita, ou seja, a retenção de receita está caindo. Simultaneamente a isso, a gente está vendo que a margem bruta do SaaS tem uma queda, assim, ela não é extremamente acentuada, mas a gente já está vendo uma queda. Hoje a média do SaaS mais clássico é 76%, que ainda é uma margem excelente, porém a gente está vendo uma tendência de queda. E o interessante é que essas empresas que a gente acompanha, essas grandes empresas de AI que a gente vê em alto crescimento e tudo mais, a margem bruta delas é ainda menor. Olha que interessante, porque ela tem um grande custo com tokens, e a gente vai falar mais sobre o que isso diz para a gente olhando para frente. Mas a gente vê uma tendência de aumento da margem de empresas que são mais nativas em AI com o passar do tempo, uma tendência, e uma tendência de queda da margem bruta com o passar do tempo do SaaS tradicional. Então esse é um elemento importante aí, a margem bruta do negócio. Vamos falar o que está acontecendo no mercado, por que o que a gente entende como SaaS ou essas métricas que estão em torno do SaaS estão sendo profundamente afetadas. A primeira delas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o crescimento sempre foi uma característica muito importante dessa indústria. E vários estudos mostram que a taxa de crescimento, quando a gente fala de valuation, é melhor precificada do que a margem até do negócio. E a gente está vendo uma taxa de crescimento reduzindo consideravelmente. Ela está caindo para 12% na média, na mediana do SaaS, a taxa de crescimento está em 12% projetada para os próximos 12 meses. Isso aqui é
diretamente uma ameaça ao modelo tradicional de valuation que a gente tem desse tipo de negócio, que o crescimento sempre foi precificado. Além disso, a gente está vendo dois movimentos simultâneos. A gente está vendo uma queda da margem bruta do software tradicional. A margem bruta, como eu falei, de um negócio de software é maravilhosa, né? Ela fica na casa dos 80%, 85%, e é uma margem acima de basicamente qualquer setor. A gente está vendo uma margem queda para o SaaS tradicional. Hoje a gente está vendo já a média na casa dos 76% de margem bruta, e a gente está vendo que essas empresas nativas em AI, a margem delas é ainda pior, ou seja, a gente está vendo aí empresas como essas supernovas que a gente fala, as empresas estão com alto crescimento, a gente está vendo margens de 25%, muito baixas, porém com uma tendência de crescimento, ou seja, a gente vê uma margem do software tradicional, do SaaS tradicional caindo, e a margem das empresas de AI que gastam muito com tokens subindo. E isso vem por fatores como a redução do preço do token também, que a gente vai falar na sequência. E outra métrica que a gente tem visto é o Rule of 40, que é a composição da sua taxa de crescimento mais a margem. Então, basicamente, uma regra que se colocou no mercado de Venture Capital é que uma empresa deveria devia estar acima dos 40, né? Então, a soma dos dois, então, por exemplo, se eu estou crescendo a uma taxa de 30% ao ano e eu tenho uma margem de 10, isso compõe 4. Mas o que a gente está vendo é que crescimento geralmente, como eu falei, é melhor precificado do que margem quando a empresa está aí numa trajetória de crescimento. Então, mesmo que a gente bata 40 no Rule of 40, e a gente está vendo que se a gente separar os caras que crescem mais, eles estão precificados quase que o dobro dos caras que têm uma melhor margem. E obviamente, sustentar crescimento acelerado está ficando cada vez mais raro. Para vocês pegarem aqui uma métrica, eu achei muito interessante, 16% das empresas de software superam o Rule of 40 em qualquer ano, só 16%. E apenas 1,6% sustentam um crescimento acima de 30% por 10 anos. Ou seja, é basicamente uma anomalia sustentar um crescimento acelerado, que 30% é um crescimento acelerado por um longo período de tempo. Isso está ficando cada vez mais difícil. Então, todos esses fatores estão impactando bastante o SaaS. O episódio de hoje está sendo gravado aqui no State Studios, o hub de criação de conteúdo que fica dentro do State. O State é um centro independente de inovação aqui em São Paulo, que reúne founders, investidores, empresas e pesquisadores que estão construindo o futuro dos negócios. Inclusive a Ace Ventures é residente do State e muitos dos convidados que passam aqui também fazem parte dessa comunidade. Então não é coincidência a gente gravar nesse espaço. É um lugar onde muita gente que está construindo o futuro dos negócios acaba se encontrando. E para quem quiser conhecer o espaço, usar o coworking, realizar eventos ou até gravar aqui no estúdio, é só acessar state.is e, quando entrar em contato com o time, informe o cupom STATE mais ACE e você ganha 20% de desconto. Obrigado pela parceria. O que eu queria explorar com vocês agora é por quê? Por que isso está acontecendo? Por que a gente está vendo essas métricas sendo afetadas? E eu queria começar com o primeiro fator, que vem de acho que é bem ilustrativo, um depoimento que o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, falou no podcast B2G o ano passado, aproximadamente, acho que no segundo semestre. E foi uma frase que o pessoal, os analistas repetem, que ele falou o seguinte: não existem aplicações de negócio e é por isso que vai dar tudo errado com as aplicações de negócio, porque elas são basicamente bases de dados com lógica de negócio por cima, e quando a IA se transformar a camada onde as pessoas interagem, elas não vão precisar
dessa camada de aplicação, elas simplesmente vão pedir o que elas querem. E é uma leitura que viralizou muito aí no mercado, ou seja, ele basicamente diz que essa camada de aplicação, que é onde vive o SaaS, vai ser duramente impactada por toda essa onda que a gente está vivendo. E aí a gente pode avaliar se isso é verdade ou não. Eu acho que em partes faz sentido. Mas por outro lado, eu me pergunto se uma empresa, vale a pena para uma empresa parar e criar um software ou criar uma aplicação especializada em determinada coisa só porque ela consegue fazer isso usando AI. Não sei se isso vai ser o caso de uso padrão para todo mundo, certamente vai acontecer muito mais do que acontece hoje, e isso impacta alguns tipos de SaaS, provavelmente aqueles SaaS que são um pouco mais comoditizados, como eu costumo dizer, o SaaS de primeira geração, que é basicamente isso, é uma base de dados e uma interface para eu interagir com essa base de dados. Eu acho que isso vai impactar bastante esse tipo de negócio. O segundo ponto, a gente está vendo aí um impacto muito grande de crescimento desses caras novos, né? A gente está vendo o Cursor, que é uma ferramenta de programação, que bateu 1 bi de ARR em 24 meses, e está batendo agora 2 bi em fevereiro de 26, mês passado, mês retrasado aqui. Ou seja, é um volume gigantesco. A Sierra do Brad Taylor bateu 100 milhões de ARR em 7 trimestres. O Replit cresceu quase 2.500% ano após ano. Lovable atingiu 200 a 400 milhões de ARR com apenas 60 funcionários. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Tem uma outra economia surgindo, que eu acredito que vai além do hype. É uma maneira como algumas empresas estão se configurando, tanto do ponto de vista estrutural, de produto, mas do ponto de vista de como elas operam, o conceito de como a organização funciona. São organizações muito mais enxutas, com output por colaborador muito maior, e que, obviamente, o mercado está olhando para essas empresas e falando, peraí, esse é um novo paradigma, e, obviamente, precificando de acordo com isso, mesmo que a margem bruta desses negócios não esteja ainda no ponto que faz o software ser um negócio extremamente valioso. Mas é um ponto que, obviamente, impacta na avaliação de quem está precificando esse negócio. Ao mesmo tempo, existe o que é uma boa notícia, mas também é uma má notícia. Existe a tendência de redução do custo por token. A gente está vendo isso nitidamente no mercado, o custo por token tem baixado, modelo a modelo, seja por uma questão de arquitetura, seja uma questão de otimização do software, mas a gente tem visto isso acontecer, a gente tem visto a China fazer mais com menos, justamente por eles não terem acesso às GPUs da NVIDIA, eles são mais criativos, usam outros tipos de hardware, então a gente está vendo isso acontecer. E aí o Aaron Levie, que é o CEO da Box, ele trouxe o conceito da lei de Jevons, que Jevons foi um teórico que olhou a Revolução Industrial e ele viu que quando a gente tinha máquina a vapor, ele viu que o custo do carvão começou a baixar. E a gente pensou, bom, então a economia ali do carvão reduz, né? Mas não, o que aconteceu? As pessoas começaram a comprar mais carvão e usar mais máquina a vapor, e isso ajudou a adoção ser ainda mais rápida da tecnologia. E o que ele fala é que isso a gente deve ver no nosso setor de tecnologia, ou seja, à medida que os tokens vão ficando mais baratos, ao invés de simplesmente entender que barateou tudo,
a gente vai começar a produzir mais coisas com esses tokens. De repente, aquele caso de uso que era muito caro viabilizar com AI, agora dá. Então, isso vai aumentar o uso ainda mais da tecnologia, porque muito investimento está sendo feito lá. O que isso significa para o SaaS? Significa que vai ter mais recurso, mais gente desenvolvendo e vai ficar cada vez mais barato fazer código, codificar. Isso impacta diretamente aquele negócio que não tem uma defensabilidade do ponto de vista estrutural para se manter, né? Então, se você tem um software que é basicamente um workflow genérico e tal, vai ser muito fácil alguém vir e copiar esse negócio. E acho que o último ponto, sim, tem um elemento do que o Satya Nadella falou, e eu não diria que eu vou substituir grandes plataformas, mas eu acho que existe uma tendência no meio corporativo de você começar a pegar os espaços em branco ou aquelas plataformas menores que se conectam com o sistema e elas talvez não gerem um valor desproporcional, seja apenas um workflow ou alguma coisa que conecta. Eu vou codificar isso aqui, vou passar a usar menos plataformas, ou seja, eu vou ter menos assinaturas de SaaS por CNPJ. Então essa é uma probabilidade, uma possibilidade também. Então essas são as forças que hoje estão impactando. Além disso, obviamente, a precificação do software, do SaaS, também está sendo impactada. Porque imagina que eu vendo hoje licença por cabeça. Então eu vou vender para não sei quantos usuários. E se eu introduzo uma camada de agentes na empresa, talvez eu não precise de tantos usuários, vou precisar de menos usuários. E a solução não vai ser aumentar o preço da minha licença, ou seja, eu vou acabar tendo um ticket médio por empresa menor, porque menos pessoas vão usar a minha aplicação. Essa é uma possível tendência em algumas coisas mais operacionais. E, obviamente, as empresas, os softwares, muitos vão se conectar via API, diretamente. E esse conceito que a gente entende como a interface do usuário, muitas vezes não vai fazer sentido para várias aplicações, onde eu vou simplesmente conectar um cano por baixo da terra com outro cano e ele vai produzir um determinado resultado. E aí a pergunta que vem, como que eu cobro isso do meu cliente? Obviamente, o pricing vai ser mais atrelado ao volume, mais atrelado ao outcome, como muita gente tem defendido, eu vou falar mais sobre isso, mas eu não sei se é uma solução. E a gente está vendo esse uso das APIs ficar muito forte. Um dos canais que está crescendo muito quando a gente fala de software corporativo são esses marketplaces da nuvem, a AWS, Azure da Microsoft ou Google Cloud, que tem toda a suite de APIs conectadas nos seus marketplaces, e eu vou lá, pego a API do que eu quero usar, plugo na minha aplicação e pago para a Amazon, que repassa para esse parceiro que utiliza ela como canal. Então, tudo acontece muito por baixo da terra aqui, né, digamos assim, da superfície, e muito é feito, muita decisão é tomada pelo próprio desenvolvedor, ou enfim, o que afeta toda a estratégia de go-to-market. E aí você deve estar se perguntando, como eu falei no início, mas quem que está protegido aqui? Tem alguém que está se dando bem? Quem está se dando pior ou melhor? E eu vou falar dos fatores e o que tem protegido mais o negócio de SaaS hoje, quando a gente avalia esse mercado. Então, a primeira coisa, né, algumas proteções, a maior parte das empresas que está se dando bem estão utilizando. Então, a primeira delas é bem óbvia, que é o SaaS vertical, bem especializado naquele setor. Que uma coisa é você construir um software, outra coisa é você trazer para esse software muito do conhecimento, do contexto. A gente sabe que contexto é uma coisa importante aqui para
para inteligência artificial. Então a gente vê empresas como Viva, que atua na área média, Service Titan, que atua em atendimento ao cliente, a própria Constellation Software, que é aquela empresa que compra um monte de SaaS menores, ela super especializados, super verticalizados. A gente está vendo que essas empresas têm conseguido uma margem interessante, têm conseguido reter receita. Outra coisa que a gente vê, obviamente, todos esses caras que fornecem algum tipo de infraestrutura para você criar coisas com software ou viabilizar cenários de AI, estão indo muito bem. Então, CrowdStrike, Cloudflare, Wiz, Snowflake, todos esses caras de infraestrutura têm se dado muito bem, né? A Wiz foi vendida para o Google por 32 bilhões, a Datadog, que é uma que também trabalha com dados, com infraestrutura, teve uma retenção de receita de 120%, ou seja, esses caras têm conseguido se proteger. Só que para ser um cara desses é uma jogada muito complexa do ponto de vista técnico e geralmente é um play global, você tem que estar provavelmente no mercado como o mercado americano. Outros caras têm se protegido, incumbentes muito grandes, né, que já têm a distribuição, e a gente sabe que a distribuição é um elemento muito complicado para acertar, ainda mais hoje em dia quando as regras de distribuição estão mudando. Então a gente vê Salesforce, Microsoft, ServiceNow, todos esses caras aqui eles já estão incorporando AI e já estão distribuindo AI através da sua base gigantesca de clientes. Então esses caras estão conseguindo fazer isso muito bem e se protegendo aí, ou seja, ter clientes é uma proteção. Ao mesmo tempo a gente está vendo que grande parte do SaaS horizontal, que resolve alguma coisa mais pontual, com pouca profundidade, né, ou com um cenário mais amplo, esses caras estão apanhando. Então eles estão apanhando entre o incumbente que consegue distribuir e o cara altamente especializado que é nativo em AI que está resolvendo um problema. Então esses dois caras são extremos aqui na avaliação. Por incrível que pareça, a gente sempre defendeu muito, e no Brasil é muito forte, o SMB. A gente fala de SaaS, o SMB está sendo bastante impactado, então o próprio HubSpot é um exemplo disso, e o que a gente entende que está por trás do impacto do SMB é o SMB cancela rápido, ele não tem switching cost tão alto, os contratos são mensais, enquanto que o Enterprise tem contratos muitas vezes plurianuais, e então isso é uma coisa que a gente tem visto muito forte, né? Ou seja, o SMB, se você não tiver alguma coisa extremamente útil ou que consiga fazer a roda girar de uma maneira bem diferenciada, também é uma ameaça importante. A gente está vendo o churn de vários negócios aumentar bastante por causa desse fator. Então, tudo que eu falei até agora tem um impacto direto no valor das empresas, e a gente está vendo hoje no Brasil os múltiplos no mercado privado de SaaS oscilarem entre 3 até 5 ARR, enquanto que se a gente olhar empresas são mais nativas em IA, e quando eu falo nativa em IA não é eu tenho meu SaaS e eu boto um botãozinho com chat ou aquelas estrelinhas ali, isso não é nativo em IA. Quando a gente fala de IA é redesenhar completamente o meu fluxo de como eu trabalho e tudo mais. Essas empresas têm conseguido um múltiplo que vai de 6,8 até quase 10, e muitas vezes no mercado privado aqui no Brasil, né? Então esse é um elemento interessante que a gente está vivendo. Então eu queria dar agora para vocês algumas dicas bem práticas de como a gente, se você tem um SaaS, como é que você consegue surfar. Eu acho que a primeira coisa que o pessoal tá dando muita dica para a gente cobrar por outcome, né? Não por processo realizado, ou seja,
Se eu tenho uma empresa de atendimento ao cliente, eu não vou cobrar por número de atendimentos realizados, eu vou cobrar por tickets solucionados, por exemplo. E aí eu precifico por isso. Eu não sei se a maior parte dos clientes está pronta para esse nível de complexidade, de como você precifica isso, especialmente em mercados que são menos maduros de utilização de software. Então testaria inicialmente uma precificação em duas camadas, uma precificação que eu consigo cobrar a assinatura do software, mas eu também precifique créditos adicionais de AI para que eu consiga amortizar, por exemplo, parte do investimento que eu estou fazendo em tokens para entregar a experiência para o meu cliente. Ou seja, dentro da minha margem bruta, além da nuvem, agora eu vou ter também um custo de tokens que vai fazer parte dessa conta. Então eu tentaria criar uma camada de créditos que vai fazer sentido. Nunca faria a transposição de crédito para custo de token para o cliente, eu acho que não faz sentido. E aí, se você tem, e essa talvez seja a dica mais importante que eu vou dar aqui hoje, se você tem um SaaS e ele tem 3 a 5 anos de idade, ou até mais, eu acho que você tem dois caminhos aqui. Especialmente num SaaS mais horizontal, alguma coisa nessa linha. E aí vem uma frase aqui que eu trouxe para vocês do chairman da HubSpot, né? Ele falou assim: queridos founders, agora é uma boa hora de você vender o seu negócio. E ele escreveu um artigo e tudo mais. Mas eu não diria isso para todo mundo, e eu diria que essa encruzilhada que a gente se encontra é: ou você faça uma replataforma, ou seja, um redesenho do seu software, tem que voltar para a prancheta e redesenhar completamente a experiência do cliente, a proposta de valor, não é ficar fazendo remendos no software, é realmente voltar para a prancheta e falar, cara, como é que eu posso ser uma plataforma que realmente resolva o problema do meu cliente e muitas vezes vai fazer o trabalho por ele. Isso é uma coisa importante, eu vou remover fricção, remover trabalho do meu cliente e realmente ir com isso para o mercado, ou virar o que a gente fala que é virar uma utility, ou seja, aí eu não entro mais, não estou mais no jogo de venture capital, eu vou enxugar o meu negócio, eu vou fazer o meu negócio virar um gerador de caixa, eu vou trabalhar no preço e eu vou operando no meu negócio de um jeito mais como se fosse uma vaca leiteira, né? Claro, eu tô colocando dois extremos aqui, provavelmente a verdade está no meio aqui, ou tem nuances aqui do que eu estou falando, mas eu tenho realmente visto, ao mesmo tempo, a pessoa que tem um SaaS, que às vezes até tem uma base de usuários robusta, a gente está vendo o número de outras empresas atacando essa base, crescendo exponencialmente, ou seja, tem muita gente com muita feature colocando no ar, muita coisa rápida e tirando basicamente você da competição. Então isso é uma coisa que eu olharia com muito carinho e obviamente o conselho do Brian é um conselho interessante, né? Tem uma janela de M&A, que eu já vou falar com vocês sobre isso, que de repente pode ser o caminho para a maior parte das empresas para se juntarem a uma plataforma, por exemplo, que tem mais distribuição, ou enfim, ou algo do gênero. E aí a gente fala muito sobre os moats, né? O que defende a nossa empresa, o que protege a nossa estratégia. E eu acho que tem vários tipos de moats que a gente pode pensar nesse novo paradigma aqui de AI. E se você brinca com AI como eu, assim, no nível quase obsessivo todo dia, uma coisa que a gente percebe é que a memória é um dos pontos mais frágeis do modelo de AI. A memória que dá o contexto.
que faz o software fazer o que ele precisa fazer, que faz o agente fazer o que ele precisa fazer. E quando a gente pega um software, desenvolvimento de software, por exemplo, o contexto está todo no código. Então fica muito fácil, por isso que é um caso de uso muito bom, porque ele olha o código e o código é a memória viva de tudo que está sendo feito, tudo que ele precisa fazer. Só que quando a gente pega uma aplicação mais de negócio, a memória pode se tornar uma forma de você defender aquele contexto. Ou seja, eu acredito muito que as empresas vão preferir aplicações que sejam extremamente boas em memória e, por exemplo, se eu troco uma pessoa, uma aplicação consegue suprir esse gap aí de conhecimento, etc., através da memória. Então esse é um contexto persistente, é uma coisa importante. A outra coisa é que a gente fala muito de System of Records, né, que é o ser a base de dados do cliente, ou seja, tem uma defensibilidade em ser a base onde tem a verdade do que acontece na companhia, mas não são muitas aplicações que conseguem ser o System of Record. A maior parte delas vai circular em torno do System of Record. Mas eu acho que tem uma vantagem, tem uma possível barreira aqui que a gente pode criar, que é se tornar o System of Action, ou seja, em vez de ter os dados, se eu não consigo ter, eu vou ser a aplicação que realmente executa aquela ação, que executa aquela atividade e que efetivamente resolve aquele problema. Que eu rompo aquele paradigma do usuário ter que entrar e digitar alguma coisa dentro da minha aplicação, dentro de um formulário, etc. Então, se eu consigo eliminar essa etapa e remover completamente a fricção, eu acho que isso é uma vantagem muito interessante, só que isso exige muito conhecimento do setor, do contexto, de como o usuário trabalha, porque isso aí realmente exige que você crie algo que funcione. O cara precisa apertar um botão e resolver o problema. E por último, o pessoal fala de AI Wedge, né? Ou seja, quando eu tenho um workflow muito grande, com muitas etapas, com muitas coisas lá no meio, muitas etapas têm problemas de atrito. Então, em vez de você pensar em alguma coisa mais ampla, que resolva um problemão, você pode criar uma aplicação que resolve um microproblema como ninguém. Assim, ela resolve aquele problema de maneira absurdamente melhor do que qualquer outra opção, de modo que eu tenha que colocar essa aplicação, o seu software naquele momento para resolver aquele problema e ninguém supera porque você só estudou aquele microproblema, que é o AI Wedge, que é uma forma de proteger a sua aplicação da proliferação de AIs que são mais genéricas por natureza, né? Então acho que esses são alguns elementos aqui. Obviamente, se você é um SaaS que decidiu não abraçar essa era que a gente está vendo aqui, tanto do ponto de vista de reconstrução do seu software, quanto do ponto de vista de rever completamente o seu go-to-market e olhar formas novas de captar clientes, criar canais proprietários e tudo mais, você precisa fazer um acordo com você mesmo de gerar caixa. Você precisa, e no Brasil isso é muito comum, vários SaaS são lucrativos. Não adianta você depender de VC money, de dinheiro de venture capital, se você não tem uma competitividade extremamente alta nesse setor, porque você não vai conseguir financiar o seu negócio. Então, muitas vezes aquela jornada de captação vai ser bem mais complexa, então você precisa controlar o seu burn e garantir que você chegue na lucratividade mais rápido. O pessoal tem falado muito de seed strapping, que é bootstrapping depois de uma rodada seed, então ele capta um primeiro cheque e depois não capta mais. Isso está sendo cada vez mais comum, mas é obviamente que há um múltiplo diferente, muitas vezes, do praticado do resto do mercado. E para a gente terminar aqui, antes eu vou falar de alguns eixos que eu olharia, falando sobre M&A. A gente está vendo hoje uma janela de M&A nos próximos 24 a 36 meses,
que pode ser interessante, tanto de empresas talvez sejam um pouco mais tradicionais, tentando compor uma oferta mais ampla de produtos e serviços de tecnologia, quanto incumbentes maiores que querem completar sua oferta e têm o canal de distribuição para vender o produto e conseguem tirar retorno desse ativo. Então eu também iria para a prancheta para entender se M&A é uma opção no seu caso. Para a gente falar aqui sobre um teste que você poderia fazer, eu vou falar rapidamente aqui, mas a gente vai disponibilizar para vocês um simulador que você consegue calcular ali cada um desses eixos que eu vou falar. Então vou falar rapidamente, porque você vai conseguir fazer isso diretamente nesse simulador que quem está ouvindo esse episódio vai poder baixar. Então, primeiro, né, o nível de profundidade do seu workflow, ele é mais profundo e defensável, ele é mais raso, é um workflow que é fácil substituir por AI. Então esse é o fator 1. O 2, que tipo de sistema é o seu? Ele é aquilo que eu falei, ele é um System of Action, ele executa o trabalho, ou ele está mais para o que a gente fala que é um System of Engagement, que ele organiza a interação, a comunicação, ou a interface, por exemplo, que é uma coisa mais, digamos assim, que contorna mais o sistema. Setor, a indústria atendida, né? Ou seja, você atua em setores mais regulados, como saúde, financeiro, defesa, etc., ou que são mais difíceis, ou setores que são mais fáceis de trocar, setores que são semelhantes na dinâmica que envolve o seu software em relação aos outros. Então esse é o terceiro fator. O quarto fator é missão crítica, é a criticidade do seu software. A empresa, aquele teste de desligar o seu software, se eu desligo o software, a empresa para ou não? Né, o quão crítico ele é. Ou ele é um nice to have, se eu cortar, ok, vai ser meio chato, mas eu vou dar um jeito. O quinto é o que a gente já falou bastante, é o switching cost. Quanto que custa para a empresa trocar você? Se é caro, se demora, e eu não estou nem falando de financeiramente ser caro, eu estou falando de tempo, envolvimento, etc. O quão caro é trocar, ou é fácil ou é difícil trocar? A especificidade vertical, quer dizer, o quanto de inteligência você embedou naquele contexto e ofereceu para o cliente. Se você embedou pouco contexto, provavelmente ele é menos defensável. Então, esses 6 elementos a gente acredita que permitem você fazer um diagnóstico de que momento você está. Aí você pode tomar algumas decisões, você pode falar, não, legal, vou scale down aqui, vou ficar mais lucrativo e vou tocar esse software. Não, eu vou redesenhar, vou para a prancheta porque eu já sei o que fazer, eu estou nesse setor há bastante tempo, já entendo o que precisa ser feito. Ou eu vou vender meu negócio, eu acho que é o momento, vou passar esse negócio para alguém que vai conseguir escalar para um outro patamar. Bom, pessoal, se você depois quiser fazer essa conta e entender onde você está, você pode olhar as notas desse episódio e clicar no simulador que a gente oferece para você fazer esse teste. E, obviamente, pode mandar mensagem para a gente. Se você gostou desse episódio, se você tirou valor dessa discussão, para a gente é muito importante que você compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu sei que existem muitos empreendedores SaaS no Brasil e eu realmente gostaria que eles recebessem esse recado aqui, porque essa é exatamente as conversas que eu tenho tido one-on-one com vários empreendedores. E, obviamente, se você quiser marcar a gente, compartilhar nas mídias sociais, @AceVentures, a gente vai adorar, a gente sempre gosta de chegar a cada vez mais pessoas. E se você quiser continuar essa conversa na nossa comunidade do WhatsApp, a gente também adora receber você lá na comunidade Growthaholics e discutir com a gente esses temas e muito mais, além, obviamente, de conhecer também outros empreendedores e empreendedoras. Valeu e até o próximo episódio.